Marcos capítulo 9, versículo 14. Eu estava falando com o irmão Damião. Irmãos, como eu torço, como eu sonho para que você entenda o propósito dessa igreja. Como eu sonho para que o seu coração possa bater, pulsar no mesmo ritmo que o que está no meu. Nós estamos fazendo quando nós estamos fazendo o Doce Jesus, eu ouvi algo como: por que nós fazemos Doce Jesus? Gasta muita coisa, gasta muito tempo, gasta muito trabalho e não tem resposta para a igreja, as pessoas não vêm para a igreja. E aí eu pude... A verdade é que não foi fofoca, porque a pessoa falou direto comigo, eu achei isso perfeito, entendeu? Eu achei maravilhoso. E aí eu pude ter a oportunidade de explicar. Nós não estamos fazendo esses projetos, irmãos, para encher a igreja. Nós estamos fazendo esse projeto para que a igreja possa ser aceita pela comunidade. Se nós saímos daqui para falar de Jesus para qualquer pessoa que está aí, essa pessoa já desenhou você. Ela vai dizer: esse aí dá dinheiro para o pastor. Esse aí é quadrado, esse aí é radical, esse aí... Porque é assim que vendem, que passam o evangelho. Então, para a gente conseguir falar de Jesus, primeiro nós temos que ser aceitos. Então, quando a gente faz um trabalho para a comunidade, irmão, você não tem noção do efeito que isso causa na comunidade. Entendeu? Então, o Doce Jesus, de fato, é para alcançarmos as crianças. Mas é para sermos aceitos. Esse ano nós já vamos fazer algo diferente. Esse ano nós estamos programando para ter o Doce Jesus. E os pais que estiverem aqui na frente entrarem e eles vão receber uma palestra de meia hora sobre pais e filhos. Relacionamento de pais e filhos. Meia hora eles vão ouvir uma mensagem. Eles não vão ouvir um convite para se tornar crente. Eles não vão ouvir que a religião dele é errada. Eles simplesmente vão ouvir a relação de pai e filho. Uma relação saudável de pai e filho. Ao mesmo tempo que eles vão ouvir a relação saudável de pai e filho, eles vão receber sim um convite, mas um convite para colocar os filhos dele no projeto Florescer, que a André está à frente. Então, o projeto Florescer, onde essa criança vai aprender a tocar um instrumento, onde essa criança vai aprender a música, literalmente musicista. A nossa Bruninha está aqui, ela né, é musicista, então ela vai ensinar de fato a partitura, ler pauta, né? Onde ela vai a participar do teatro infantil, com a nossa irmã Bardi, Alexandra, e por aí vai, o artesanato infantil, né? E aí eu queria que você viajasse comigo, você enxergar num futuro breve, e isso é uma colheita muito rápida, num futuro breve, um culto de domingo, a gente trabalhando um evento para a apresentação de uma peça dos jovens da comunidade na igreja. Você tem noção do que é isso? Você acha que os pais dessas crianças vão estar aonde? Vão estar aqui dentro. E aí é a hora que depois da peça a gente vai lançar o quê? A semente. Tudo dá muito trabalho. Mas eu preciso que você esteja junto. Porque essas crianças vão para cá, ainda tem o reforço escolar. Estou quase fechando contato com um professor de jiu-jitsu. E aqui vai ser o local. Nós vamos tirar as cadeiras tudo aqui. Aqui vai ser vai ter o tatame aqui para o jiu-jitsu, né? Então eles vão estar aqui para ver se a gente consegue cumprir o papel de igreja. Porque cada domingo que eu entro nessa rua, gente, você não tem noção que meu coração fica de ver a rua entupida de crianças e nós sermos igreja e está esfregando a nossa cara: eu não estou aí porque vocês não têm nada interessante para mim. A falha é nossa.
Vamos correr atrás desse tempo. Amém? Por isso que a sexta-feira de oração está aí. Né, Fernanda? Vamos lá. A cura de um menino endemoniado. Marcos 9, versículo 14. Que diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. E perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho. Está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pediu aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, e o levantou, e ele ficou em pé. Até aqui. Nos abençoe, Deus, com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Já preguei algumas vezes nesse texto, mas eu acho ele bastante relevante para o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, para o que nós estamos falando nos dias de hoje. Eu tenho passado uma mensagem para a igreja para que nós possamos acreditar mais naquilo que é espiritual do que aquilo que é físico. Quantos estão percebendo isso? Para que nós possamos compreender que aquilo que nós tocamos e vemos nem sempre, ou não é mais real do que aquele que nós não vemos. Todas as coisas foram criadas pelo Espírito. Deus é Espírito, não é isso que a Bíblia diz? E em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, a gente vai começar a ver a criação de todas as coisas. E a criação de todas as coisas diz: Disse Deus, haja luz. Então do Espírito nasce a luz. Do Espírito de Deus nasce os luzeiros do dia e da noite. Do Espírito de Deus nasce a separação de águas. Nasce o ajuntamento das águas em um só local. De Deus nasce então agora a porção da terra seca, porque ele diz: juntem-se as águas em um só local e apareça a terra seca. Então a gente começa a perceber que as árvores nascem de Deus através da sua palavra, que a criação do homem nasce de Deus através da sua palavra. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A gente precisa entender que antes da queda do homem, o homem tinha essa compreensão plena, constante, tanto que a Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus ia passear, caminhar com Adão no Éden, não é isso? E na viração de dia, e no dia que estava virando o dia, então Adão caminhava com Deus e eles estavam conversando. E quando a gente lê esse texto, parece que nós estamos lendo duas pessoas físicas andando uma do lado da outra. Parece que nós estamos vendo dois pares de pegada andando um do lado do outro.
E nós estamos ouvindo, eu percebo, a minha percepção seria essa, de duas pessoas, uma do lado da outra, conversando, falando. Se houvesse talvez mais algum espectador, iriam ver duas, mas isso não estava acontecendo. É que a compreensão e a percepção que o homem tinha do Espírito de Deus, ele era muito mais real do que aquilo que ele estava vendo. A relação que Adão tinha com Deus era muito mais real. Então por isso que ele diz que na viração do dia, de um dia para o outro, e na viração do dia não era como meia-noite, mas ali às 6 da tarde o dia virava, né? Então no finalzinho da tarde estava lá Adão com Deus conversando, porque Deus era a verdade naquele momento para Adão. Mas quando o homem se corrompe, ele não perde simplesmente o ato da salvação, ele não perde simplesmente a eternidade, ele não perde simplesmente a inocência. Ele perde também essa capacidade de olhar para Deus na sua, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, em todo o seu poder. O homem perde esse referencial. Ele tanto perde o referencial porque uma lacuna fica dentro do seu coração, e a partir desse momento o homem passa a tentar se encontrar em todo instante. Em todo instante o homem quer encontrar-se. Você percebe que no Egito, a nação que está vivendo como escravo está envolvida e misturada com muitos deuses daquela nação do Egito. E quando um ser humano procura um Deus, é porque está procurando alguém que reine sobre a sua vida. Quando um homem procura um Deus, está procurando alguém que seja o regente da sua vida. Porque na queda do homem, quando o homem peca, dentro do seu coração fica exatamente o espaço, a lacuna, o vazio que era desse Senhor, desse Deus. Amém? Bom, chegamos então a um ponto crucial, né? Chegamos a um ponto um ponto muito importante para a gente, que é como nós podemos então sermos físicos e espirituais ao mesmo tempo. Como que nós podemos lidar com situações físicas e enxergar o que está por trás nesse espiritual? Como que nós podemos amadurecer dessa forma? Como que nós podemos olhar para as coisas que estão ao nosso redor e a gente poder identificar: isso é espírito, isso não é espírito. Isso é espiritual, isso não é espiritual. Como que a gente faz? Será que é simplesmente andar com Jesus? E andar com Jesus não está dizendo que eu tenho vida com Jesus. Andar com Jesus não define quem nós somos. Nós estamos andando com Jesus. Nós estamos andando com o Espírito Santo. Nós estamos dentro da igreja. Nós estamos enchendo a igreja. Nós estamos cantando na igreja. Nós declaramos lá fora que nós somos ou que nós deixamos de ser. Nós cantamos lá fora. Nós colocamos no Facebook mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, repleta de Deus. Nós colocamos pensamentos filosóficos de outros para preencher Facebook, para preencher o WhatsApp. Nós definimos uma foto nossa. E se nós definíssemos uma foto nossa, nós veríamos que somos religiosos. E por sermos religiosos, achamos que está tudo bem, que está tudo certo. Talvez seja essa a definição que esses discípulos passaram aqui agora. Jesus não estava com ele, Jesus estava orando, Jesus estava no monte, orando. E os discípulos ficaram embaixo e de repente, na ausência de Jesus, algo acontece. O que acontece? Um pai que está desesperado, que tem o seu filho invadido por um espírito imundo, que não é a primeira vez, né? Que é constantemente, desde a sua adolescência, desde a sua infância, o espírito tenta matar aquela criança, tenta matar aquele jovem.
E eles trazem aos discípulos. Por que eles trazem aos discípulos? Porque os discípulos estão aonde? Caminhando com quem? Com Jesus. E já no capítulo 9, Jesus houvera feito alguns milagres. Então eles não enxergavam simplesmente Jesus, mas eles já conseguiam reconhecer quem estava ao redor de Jesus. E quem estava ao redor de Jesus? Os discípulos. Se houvesse uma foto naquele tempo, os discípulos apareceriam. Se tivesse o WhatsApp, muitas fotos de discípulos de Jesus, quantos acham que não? Se tivesse Facebook, Jesus seria o cara. Porque todos eles iriam colocar fotos dele, do que aconteceu, aquelas coisas todas e tal. Se nós passarmos e fazermos um paralelo com relação a hoje, é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Os nossos Faces, os nossos WhatsApps, as nossas mídias sociais não representam em nada o que o povo de Deus é. Estão andando com Jesus, mas não conhecem. Estão falando do Espírito, mas desconhecem. São mais amigos da terra do que amigos do reino. São mais amigos daquilo que acontece ao seu redor do que se entregar àquele que domina todas as coisas. E o pai daquele filho então traz aos seus discípulos aquele menino endemoniado. E eu fico imaginando a conversa. Não tem como a gente não imaginar a conversa. Uma conversa houve ali, não é verdade? Um diálogo houve ali. E eu fico imaginando ele dizendo: olha, o meu filho, por favor, ajudem meu filho. Irmãos, quantos conseguem enxergar o desespero desse pai? A gente às vezes lê a Bíblia muito fria, né? Então a gente imagina que o pai chegou lá tranquilo e falou assim: meu filho está endemoniado e queria pedir a sua ajuda. Será que você pode me ajudar? Não imagino que aconteceu assim. Eu imagino que o pai chega desesperado dizendo: por favor, ajuda, me ajuda, não aguento mais. E ele conta o relato todo. Amém? Quantos estão enxergando isso? E agora o que está acontecendo? Está estimulando os discípulos a fazer aquilo que ele viu o mestre fazer em algumas ocasiões. Imagino que ainda um pouco com medo, porque era uma situação nova, não é isso? Mas os discípulos podem ter pensado um com o outro: vamos fazer o que o mestre ensinou a gente a fazer, vamos olhar e vamos impor as mãos, vamos fazer como ele fez, porque nós estamos andando com ele, nós estamos lado a lado com ele. Só que, para surpresa deles, eu fico imaginando eles cansados de orar, eu fico imaginando eles não aguentando mais, e eu fico imaginando aquilo que está importunando, aquilo que está matando aquela criança, aquele jovem, não arredar ao pé. E na minha mente vai ainda mais longe, porque eu começo a olhar agora do pai do menino para os discípulos e enxergar o semblante deles caindo. E enxergar naqueles discípulos que aquela aula que Jesus havia dado eles não haviam aprendido. E algumas coisas estavam acontecendo ali. Primeiro, a honra que vira em desonra. E essa é uma das piores aulas. Porque ao andar com Jesus, nós achamos que temos honra e somos honrados. Mas se essa caminhada não for de verdade, isso vai virar em desonra. Porque o Pai não tem compromisso, não tem relacionamento com aqueles que estão apenas andando. Esses discípulos passaram na pele a honra que virou desonra. Segundo ponto, a confiança se transformando em fraqueza. Esse é um segundo ponto. Que como pai do menino eu olho para esse discípulo e eu vejo que a confiança que eles estavam dizendo: traga o menino, se transformando em fraqueza, ou seja, fui vencido. Fui vencido. Amém? E o terceiro e último ponto, a vergonha. A vergonha porque eles
não conseguiram fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Eles não conseguiram expressar diante daqueles que o reconheceram como tal, eles não representaram. E vão embora envergonhados. A gente percebe a vergonha porque o relato que o pai dá quando Jesus chega dizendo o seguinte: eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar o demônio que havia nos meus filhos. Em outras palavras, o pai estava dizendo: eles não são iguais a você. Eles andam contigo, mas não parecem contigo. Eles andam contigo, mas não conseguem fazer nada do que o Senhor faz. Talvez esse pai não tivesse noção do que ele estava fazendo, mas só estava simplesmente comparando um relacionamento físico, uma relação física. Mas o que estava acontecendo era muito mais do que uma reação física. O que estava acontecendo era uma reação espiritual. Jesus vivia aquilo que é o reino e é o espírito. A relação que ele tem com o Pai é tão verdadeira quanto Adão tinha com o Pai no princípio de todas as coisas. Jesus fala com o Senhor. Jesus está descendo de um monte em oração. A oração não era um momento simplesmente, Jesus, que ele tinha que orar, mas era comum constantemente. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele diz: Senhor, eu te agradeço porque tu me ouves. Aliás, tu sempre me ouves. E eu só falo assim para que aqueles que estão ao meu redor saibam que o Senhor é que me enviou e eu tenho relação com o Senhor. Então Jesus não estava agradecendo naquele momento a Deus por aquele momento ele estava ouvindo. Ele está dizendo: Senhor, tu sempre me ouve. Todas as vezes que eu falo contigo, tu está aqui. É um relacionamento perto, é algo próximo. Eu sei que o Senhor é de verdade. Eu sei que está aqui, ó, fechado. Mas é mais real do que a Sueli. É mais real do que eu. E naquele momento, aquele pai estava dizendo: eles não parecem contigo, eles não fazem o que tu fazes, eles falharam. Eu os vejo ao seu redor, mas eu não os vejo fazer o que tu fazes. Amar como tu ama, cuidar como tu cuida. E a autoridade que tu tem. A honra que vira em desonra. Amém? Qual que é o segundo, você lembra? Você vai ter que ouvir no YouTube, que eu não vou falar. Vou passar por diante. Versículo 16. Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? 17. Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pediu aos teus discípulos que o expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Que golpe doído, que vergonha. A resposta de Jesus. 19. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Jesus não está falando simplesmente: eu não suporto mais vocês. Ah, que nojo, que... Sabe? Ele está dizendo: eu não aguento mais vocês viverem isso. Eu não aguento mais vocês não compreenderem de onde vocês vieram. Eu não aguento mais vocês estarem tão presos a isso que não conseguem ter autoridade sobre a vida de vocês. A resposta que Jesus está dando não é no físico, é no espiritual. A resposta que Jesus está dando não é terrena, é espírito. Ó geração incrédula. Você está falando sobre acreditar. Você está enxergando isso ou não? Amém? Aí ele diz: traga um menino. No 20 ele vai dizer: então trouxeram um menino.
Antes de Jesus fazer alguma coisa, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus não fez nada. Só trouxeram o menino. Quando o demônio viu Jesus, algo aconteceu. Interessante que ele está no chão, fazendo aquele escarcéu, arranjando os dentes, fica rígido. E Jesus está perguntando, há quanto tempo que ele está assim? Já percebeu isso? Porque aqui, a Bíblia está falando aqui, ó. Quando viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão, espumou pela boca, começou a rolar. Não é isso? Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Todas as coisas estão no domínio. Jesus não está espantado com o que ele está vendo. Ele tem a certeza do que ele não vê. Amém? Jesus não está desesperado porque o menino está rígido, espumando, se debatendo, porque ele tem a certeza de que aquilo que os homens não estão vendo, ele enxerga. Ele sabe que daqui a pouco aquele menino vai ser liberto, que vão achar que ele morreu, mas que ele vai levantar e ele está vivo. Por quê? Por causa da convicção do que ele sabe. Ele não está sendo levado por aparência, ele não está sendo levado pelas condições, pelas circunstâncias. Amém? As coisas parecem que ficaram piores, as coisas parecem que, parece que a coisa piorou mais ainda, porque o menino estava endemoniado, mas estava lá. Quando viu Jesus, uma convulsão, espuma pela boca, começa a debater, rola no chão, olha só, range os dentes. A coisa parece que piorou. E Jesus então vê tudo isso e diz, há quanto tempo ele está assim? Calma. E eu fico imaginando os discípulos. Segura ele, pega, faz mais... Meu Deus. Eu fico imaginando a gente. Que as coisas estão andando bem na nossa vida e de repente alguma coisa acontece, como uma situação dessa. E que nós ficamos desesperados porque precisamos de saída, precisamos resolver, precisamos correr atrás. Jesus está dizendo, quanto tempo que ele está assim? Ou seja, Jesus está com calma. Não foram as circunstâncias que fizeram com que ele agisse. Foi a convicção no reino espiritual, foi a convicção naquele que é Deus, foi a convicção naquilo que é certo, que é mais real do que qualquer coisa ou parafernália que se apresente na sua vida. E ele então mantém a sua calma. Ele então mantém a sua calma. Porque ele confia, ele sabe o que está acontecendo. Nós nos desesperamos muitas vezes na nossa vida porque está faltando a convicção de quem reina na sua vida. Nós nos desesperamos muitas vezes porque queremos uma solução rápida para alguma coisa, mas Jesus está dizendo, ele está assim há muito tempo. E nós não estamos com a convicção de que o Senhor é o nosso Rei, de que o Senhor é o dominador das nossas vidas, de todas as coisas. Então aconteceu alguma coisa, calma filha, eu tenho que fazer, não, eu tenho que fazer agora, porque não vai dar tempo. Você está preocupado com o barulho, você está preocupado com a aparência, você está preocupado com alguma coisa que está acontecendo que está te chamando a atenção. O Senhor nos ensina, a mim e a você, dizer, calma, nada do que se faz no momento da euforia vai se fazer com decisões certas. Depois que Jesus acalma todas as coisas, ouve a explicação do Pai, e aí o Senhor vai nos dar uma lição fantástica, fantástica. Ele não retira de você e nem de mim a responsabilidade de confiarmos no Deus Espírito. Ele não cumpre um ritual. Se a minha e a sua cabeça estão na terra, nós somos movidos pelos conceitos da terra.
Se o nosso coração está no céu, nós somos dirigidos por aquilo que está no céu. Por isso que ele diz para mim, para o Cláudio, para o Michel, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Por isso que ele olha para mim, para você, está dizendo, olha, não acumule riquezas na terra. Então ele está dizendo para mim, para você, Léo, não se importe com as coisas dos homens. Ele diz, acumule para você tesouros no céu. E tesouros para Deus não é dinheiro. Tesouro para Deus é a nossa mente, é o nosso coração. Não é dinheiro. E ele então vai dar a grande lição, fantástica, fantástica, fantástica. Versículo 22. O pai vai dar a explicação do que está acontecendo. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, e agora vem o pedido do pai, um desespero do pai. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha aí. Se. A palavra se é partícula condicional. É partícula condicional. Todo vez que eu uso um se é porque há uma condição. Se pode, será que o senhor pode? O senhor tem condição? Então ele está dizendo, se o senhor pode fazer alguma coisa. Aí ele diz, tem compaixão. Compaixão não é peninha, compaixão é chorar junto, é andar junto, é caminhar junto. Eu tenho compaixão da Fernanda, pode ter certeza que eu vou estar lá na sua casa, eu vou caminhar com você, eu vou chorar com você, eu vou lutar junto com você. Compaixão. Então ele está dizendo, Senhor, se o Senhor tem compaixão, se o Senhor pode, tem compaixão de nós. Então alguns pontos importantes estão mostrando no coração desse pai. Qual o primeiro ponto? Ele não está com a cabeça no céu. Amém? O que preenche o coração desse pai, por causa de todas as coisas que ele está vivendo, não é o reino, não é o céu, as coisas da terra. Por que a gente diz isso? Porque ele não sente que Jesus tem compaixão, ele não sente que está ali do lado, que está caminhando junto. Eu não sinto a presença. Então, trazendo para os nossos dias, todas as vezes que nós estamos desesperados, desequilibrados, sem saber o que vamos fazer, nós estamos nos sentindo sozinhos. E sentir sozinho quer dizer que nós estamos preenchidos com as coisas da terra e não do céu. Todas as vezes que a minha mente e o meu coração estão vivendo plenamente o reino de Deus, o que eu jamais vou deixar de sentir é a presença de Deus. Deus preenche todo o nosso ser. Então, quando o desequilíbrio vem sobre a sua vida, o desespero vem sobre a sua vida, dizer o que eu vou fazer? Você está olhando para aquele que está se debatendo, você está olhando para as coisas que estão ao seu redor, você está olhando para a recessão do país, você está olhando para a iminente perda de emprego, você está olhando para o marido que saiu de noite, você não sabe o que aconteceu, você está olhando, sabe, a gente está olhando para tudo isso, e isso está preenchendo nosso coração, e a oração da gente muitas vezes é, Deus, será que o Senhor não vai fazer nada? Senhor, essa é a oração que o pai está fazendo. Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, a resposta de Deus, do Senhor Jesus, é se podes. É como se estivesse dizendo, como assim se podes? Você não me conhece, você não sabe quem eu sou. E a resposta que ele dá é exatamente essa: olha, filho, tudo é possível àquele que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Mas ele não fala de uma crença terrena, mas ele fala de uma fé espiritual. Ele não fala de crença, ele fala de fé. Ele não fala de crendice, ele fala de fé. Ele não fala de situações que norteiam a nossa vida na terra, ele fala de situações que são realidade no céu, no reino de Deus. Então ele está dizendo, mas filho, tudo é possível àquele que crê. Se você olhar para mim, você acreditar do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, do que eu estou ensinando, acredite, vai acontecer. É como ele falou para o pai da filha de Jairo: olha, meu filho, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. É como ele fala para as irmãs de Lázaro: se credes, verás a glória de Deus.
Ele está chamando a atenção. Não interessa se a sua filha já morreu, se as pessoas que estão ao seu redor, seus parentes, estão dizendo para não me incomodar. Ele está dizendo para as filhas de Lázaro: não importa quantos dias esteja lá dentro, não importa se o seu nariz já identificou o mau cheiro, não importa se você olhou para a condição que está na sua vida e disseram para você que acabou e que não dá mais. Não importa o que os homens ou aquilo que está aos seus olhos está dizendo para você, está dizendo que não tem mais jeito. Porque se a nossa oração chegar a Deus dessa forma, essa oração não é ouvida. Se antes da oração o seu coração não for preenchido com as vontades, com as coisas de Deus, nós não entenderemos, não teremos essa compreensão espiritual para chegar em Deus e falar com Deus. Mestre, eu tenho um soldado que está doente na minha casa e eu preciso que ele seja curado. Jesus disse: eu vou contigo, Senhor. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Dá a ordem aqui, porque eu também sou líder de soldados. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a esse vem, ele vem. Eu digo a esse faça isso, ele faz isso. Eu mando um fazer, ele faz. E assim eu entendo que no mundo espiritual tu tens a mesma autoridade. Olha que coisa diferente. Olha que oração diferente. E eu sei que se o Senhor der ordem aqui, o meu servo, o meu soldado vai ser curado lá. Jesus diz: caramba, nem em Israel eu vi tamanha fé. Nem no meio do meu povo eu vi dessa forma. Olha, filho, vai lá então, pode meter o pé e ir embora, porque vai ser conforme a tua fé. E aí a Bíblia diz que conforme ele chegou em casa, o servo dele já estava curado. E aí foram fazer um paralelo. Olha, eu cheguei lá no Jesus tal hora e caramba, foi nesse horário que ele ficou curado, mano. Nós oramos como alguém que está pedindo esmola. Nós oramos dentro de uma mendicância. Nós oramos implorando uma migalha de um pedacinho de céu para satisfazer as necessidades e anseios dos dias de hoje. Nós somos sem vergonhas. Nós somos pessoas que precisamos entender o que Deus quer para a gente. O Senhor quer que a gente saia desse lugar e passemos a ter vida com Ele, ter relacionamento com Ele. Estamos preocupados se o dinheiro vai dar ou não vai dar, irmão. Quem te sustenta é Deus. E enquanto você não entender isso, você vai sofrer financeiramente. Estamos preocupados se vamos dar o dízimo. Ah, meu Deus, mas vai fazer falta. Vai fazer falta, porque o coração está preso na terra. Estamos preocupados com tantas outras coisas. E o Senhor está dizendo: cara, abre teu olho. 9 horas, preciso de 5 minutinhos. Amém? Vou fechar, esse aqui é o último versículo. É o mais longo, mas é o último. E ele diz: se podes. Tu já sentiu isso, mano? Já te sentiu, Léo? Algumas vezes você orar, você pedir, sabe? E você sentir alguma coisa assim de Deus, será? Ele te fala assim: Andréia, tem certeza que você está orando para mim? Né, Jane? Tem certeza que você tem certeza que é para mim essa oração? Porque eu acho que nem você sabe o que você está orando. Você está numa dúvida desgramada. É literalmente uma dúvida desgraçada. É a dúvida que não tem graça. Né? Já viu aquela oração que você faz, que você duvidou de você mesmo, da sua oração? Ô, gente, alguém já fez essa oração? Quem tem coragem de levantar a mão? É aquela oração que você levanta e você diz: caraca, será que Deus vai ouvir? Já era. Não é, Diego? Já era. O que isso quer dizer? Que meu coração está cheio de quê? Dúvida. Terreno. Porque quem fala com Deus, a dúvida lhe foi tirada. Não é uma luta, não é um dom. Não é, sabe, uma conquista. Eu não tenho dúvida. Não é conquista, é porque quanto mais você aproxima-se de Deus, mais você tem convicção de que é real. E a gente vai fazer. E aí Jesus está perguntando: se podes,
Tudo é possível que crê. A resposta também desse camarada foi fantástica, não foi? Gente, foi tudo. A resposta dele foi 10. O cara tirou 10 na prova, passou direto. Porque a resposta dele foi a seguinte: imediatamente o pai, pá, saiu assim na boca, pá. Ele diz: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Como assim? Não é doideira? Eu creio, mas eu sou incrédulo. Já pensou nisso? Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Pronto, sabe o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que a porta do céu foi aberta para ele. O que aconteceu aqui é que um novo conceito de fé estava sendo apresentado e ele estava abraçando. Jesus estava ensinando, cara, tudo é possível que crê. E ele diz: Senhor, eu creio, mas eu ainda sou muito daqui. Senhor, eu acredito em tudo que o Senhor está falando aqui agora. Eu tenho convicção de tudo que o Senhor está falando aqui agora. Eu ouço essa mensagem, eu ouço essa palavra. Caraca, eu saio da igreja igual um gigante. Alguém assim? Mas quando eu chego em casa, que eu deparo com aquela situação, era gigante do posto. Já viu o gigante do posto? Se ele desligar da tomada, que ele faz? Antes ele fica assim, né? É ou não é, gente? Ainda bem que não está gravando, né, Cláudio? Não é? Mas é ou não é? Gigantão do posto, grandão. Aí o cara, caraca, o tamanho daquele bicho não para de balançar o braço. Tirou da tomada. O que acontece? Aí a gente começa a perceber que na mensagem a gente era gigante de posto. Que a gente era gigante de posto, ou seja, cheio de vento. Não tinha nada dentro. Só que agora a gente tem uma saída. Apontaram a seta pra gente. Jesus apresentou uma saída para mim e para você, Léo. Jesus apresentou uma saída para você. Jesus está dizendo: se você entender, se você compreender o reino dos céus, se você mergulhar nessa palavra e se encher dessa palavra todos os dias, você vai começar a entender que esse mundo que a gente está vivendo, ele não é mais real do que o seu Deus. Caraca, aí esse cara está falando assim: Senhor, eu creio muito no que o Senhor falou, mas me ajuda, porque meu pai ainda está muito aqui. Me ajuda porque eu ainda sou muito da terra. Me ajuda. Quantos acham que Jesus ajudou? Porque a vontade do Pai, a vontade de Jesus, é que a gente saia desse mundo. A Bíblia diz: olha, vocês estão nesse mundo, mas não são daqui. Vós não sois deste mundo. Olha quanta coisa, a Bíblia fala: as vossas armas não são carnais. As vossas armas são o quê? Espirituais. E o quê? Poderosas em Deus. Olha só quanta coisa o Senhor está dizendo para mim e para você. Então, quando eu e você orarmos, né? A gente não pode mais levantar e dizer: será que foi? Mas ao mesmo tempo não é simplesmente um ato de doutrinarmos, porque nós podemos nos doutrinar, né? Nós podemos falar assim: eu tenho que levantar sem duvidar, sem ler Bíblia, sem orar, sem nada. Lembra que eu falei que não é uma conquista? Conforme você lê, conforme você ora, conforme você jejua, conforme você se aproxima, as dúvidas não vêm, porque você está cheio. Não é uma conquista, é vida. Não é uma batalha para você não duvidar, é vida. E quando o Senhor viu ele dizendo: ajuda-me, aí ele disse: me traga um menino. Me traga um menino. Eu quero fechar só com um versículo que eu lembrei aqui agora, da filha de Jairo. Vocês lembram o que aconteceu quando ele chegou na casa? Isso. Aí ele entra na casa, vai entrar no quarto, o quarto está como? Cheio. O que ele faz? Bota todo mundo para onde? Para fora. Eu só quero aqui comigo Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Por quê? Você já pensou nisso?
porque eram os que acreditavam que aquilo ia acontecer sem dúvida alguma. Eram os que não estavam com o pé na terra, mas tinham convicção do que ia acontecer. Ambiente de fé. Um ambiente de confiança, onde a dúvida não havia espaço. Todas as vezes que você se tornar isso, naturalmente acontece. Amém? Erga o seu pão na presença do Senhor. Nós agradecemos a Ti. Fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. Exaltamos o Teu nome, engrandecemos-Te, porque tudo isso que nós falamos agora só é possível porque foi o Senhor que deu o Seu Filho pelas nossas vidas. Ajuda-nos na nossa falta de fé, na nossa incredulidade. Ajuda-nos a sentar à mesa com o Senhor e saber que estamos à mesa com o Senhor. Ajuda-nos, Deus, a enxergar que os prazeres desse mundo, eles não se comparam com o gozo de estar na Tua presença. Ajuda-nos, pois nós estamos com o Senhor e não é simplesmente por receber alguma coisa, é porque Tu és Deus. Obrigado pelo sacrifício, Senhor Jesus. Obrigado por nos amar tanto assim, por não desistir de nós. Obrigado por tudo. E o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: comei todos deste pão. Comamos então desse pão. Vamos ficar de pé junto comigo. Caraca, tu puxou essa. Michel puxou aqui lá do fundo, não sei nem quantos conhecem. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Só gente velha aqui, hein? Basta uma palavra Tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra. Basta uma palavra Tua, te se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, pois contigo saltarei. Exércitos e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor. Mais que vencedores, pelo sangue do Cordeiro Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tomamos posse da vitória, sim, Senhor. Tomamos posse, ó Deus, de tudo aquilo que Tu tens para as nossas vidas como igreja. Tomamos posse, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos, ó Deus amado, a um nível mais alto, Senhor, a estar mais próximo que o Senhor, a viver intimamente com o Senhor, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, agradecemos por tudo e abençoamos o cálice, em nome do Pai,
Em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, que a igreja do Senhor diga: bebamos todos deste cálice. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é bom? Graças a Deus. Vamos compartilhar a paz de Cristo uns com os outros. Isso. Aleluia. Espero que essa mensagem tenha abençoado sua vida, que tenha te impulsionado, te incomodado. Mexe, né? Mexe com a gente e que nos faça crescer. Amém? Então que o amor de Deus, a graça de Jesus e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. A paz de Cristo. Tenha uma excelente noite em nome de Jesus.